no caminho de Damasco, ele foi interrompido por uma luz do céu. E Saulo, a língua que ele falava era o aramaico. Seria como se fosse um hebraico clássico da época. E no aramaico, essa palavra Senhor não existe. É Jeová. Então, quando ele caiu por terra, ele olhou para o céu e disse: quem és tu, Jeová? A nossa tradução é quem és tu, Senhor, mas lá no original é quem és tu, Jeová. E o que ele esperava ouvir? Ele era um seguidor da lei. Aquelas palavras que se encontram muito no Antigo Testamento: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quem és tu, Jeová? Eu sou Jesus que você persegue. Duro é para ti recalcitrar, como diz a Bíblia. Ele não perguntou, mas eu achei que era o filho. Eu achei que eu estava perseguindo só o filho lá. Achei que era o filho que era o meu alvo, mas eu estou perseguindo Jeová. Eu sou Jesus que você persegue. Você perguntou quem era Jeová, eu falei para você, né? E ali ele foi incluído na igreja. Isso é o que, irmãos? O evangelismo de inclusão social. Olha que tipo de pessoa nós já temos nessa igreja: um corrupto, uma adúltera, né? Um ladrão e agora um assassino. Inclusive o nosso diácono lá, um dos primeiros diáconos, né, da igreja, Estevão, que era cheio do Espírito Santo, foi apedrejado por consentimento dele. Por isso que Ananias tremeu na base quando o Senhor falou com ele: olha, vai lá na rua chamada direita, tem um homem lá, Saulo, faz parte da nossa igreja. Que Saulo, Senhor, que perseguiu os cristãos? Depois que Deus revelou a ele que Saulo seria um instrumento na sua mão, seria um vaso escolhido, foi que acalmou o seu espírito. E aí então ele relaxou. Aí ele pegou liberdade, chegou lá assim: irmão Saulo. Então falou Pai do Senhor com ele, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho de Damasco me mandou aqui para te dar cura da sua visão. Às vezes o que Deus faz nos assusta um pouco, como assustou a Ananias. Mas nós temos que saber que o nosso Deus criou o homem, e esse homem se transformou em muita coisa. Um se transformou em fazendeiro, outro se transformou em mendigo, outro se transformou em drogados, mas é o mesmo homem que Deus fez, e Deus quer resgatar a cada um desses. Amém? Alguma pergunta? Alguma resposta? Versículo 5, se me faz a memória, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí para por aí e vai analisar mais abaixo que tipo de sentimento ele teve. Forma de Deus ele tinha, era santo, né? Tratava com as pessoas, era um empreendedor por natureza. O maior empreendedor que esse mundo já viu se chama Jesus Cristo, porque ele pegou um bando de pescadores e fez os maiores pregadores da sua época, revolucionaram o mundo. Não tem empreendedor maior do que esse. No entanto, o que aconteceu com ele? Se humilhou até a morte e morte de Cristo. E tem gente que quer galgar o ministério por cima. Para isso ele atropela todo mundo na igreja, atropela o diácono lá atrás e vem atropelando, quer atropelar até o pastor para ser um ministro. Se o caminho mais curto para o ministério é a humildade. Só não pode ser o meu orgulho da humildade, né? Vamos ler alguns textos. Por que devemos ser humildes? A sabedoria está com os humildes. Provérbios 12, versículo 2. Quem sacar a arma primeiro pode. Provérbios
irá também a fome, mas com os humildes está a sabedoria. Mas com os humildes está a sabedoria. Sabe o que é isso, irmão? É aquela pessoa que, mesmo que ela tenha 50 anos de igreja, na hora do estudo bíblico ela está ali sentadinha, quer aprender mais. É humildade para aprender. Jesus disse assim certa feita, em Mateus 11, versículo 28, versículo 29, diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A sabedoria está com quem? Com os humildes. Um jovem cristão, ele foi confundido com um bandido e levado preso. E na casa dele era só ele, o pai e a mãe velhinho, o pai bem velhinho também. E esse jovem todo ano cuidava do jardim da casa. É ele que revirava a terra, cavava, revirava a terra no jardim. E ele estava preso já há mais de anos, e o pai estava preocupado com o jardim, porque o jardim não estava sendo renovado e a mamãe dele gostava muito das flores. Aí o pai mandou uma carta para ele na prisão: meu filho, quando é que eu vou fazer justiça? Você vai sair dali? Nós precisamos do nosso jardim. A sua mãe está triste por causa do jardim e estamos sentindo muito a sua falta, porque você fazer isso para a gente. Agora não temos que cave a terra está dura, para replantar as flores, para que na primavera nós tenhamos flores novas. Aí aquele filho pensou, a sabedoria está com os humildes, né? Ele mandou uma carta para o pai dele: pai, não mexa nesse jardim, foi aí que eu enterrei os corpos. Lembrando que toda a carta que sai da pessoa é lida. Eles leem, os policiais leem, aguardam a lei, vai sair, porque pode ser um plano de fuga, pode ser alguma coisa, então é lido antes. Quando chegou no outro dia, o velho ficou assustado, que estava no quintal dele, com um cavadeiro no jardim, e cavando, procurando corpos, e reviraram a terra do jardim toda procurando corpos. Quando de repente ele chegou lá fora, ele viu que o comandante estava falando para os seus comandantes: ah, vamos embora, não tem corpo enterrado aí não. Aí o pai dele mandou uma carta para a cadeia falando: meu filho, muito obrigado, eu entendi a sua mensagem. Ou seja, o FBI cavou toda a terra para o pai dele para manter. Isso é inteligência, sabedoria. Não mexa, porque foi aí que ele enterrou os corpos. Ele só usou de inteligência para o pessoal cavar para o pai dele, ele não podia cavar. Busca a sabedoria está com os humildes.